líder do Campeonato Carioca, venceu o Madureira por 2-0 e o Payet, quando apareceu e chamou todas as atenções, hein? Tá mais fininho, bem cuidado. Ó o Vasco aí. Noite de estreia. Era a primeira partida oficial do elenco principal na temporada. Ano novo, roupa nova. O clube lançou o uniforme número 2, que homenageia a camisa histórica de 2000. Ramon Dias mandou a campo um time misto. Sem Verratti, poupado, Ryan começou no ataque e teve chance para marcar logo no início, mas não pegou legal. Foi o lance mais perigoso dos primeiros 49 minutos. A torcida não curtiu e vaiou a equipe na saída para o intervalo. Ramon Dias também não gostou do primeiro tempo e voltou logo com 3 alterações. Colocou David, Paulinho e Payet. O francês foi muito aplaudido. E não demorou para o cenário começar a mudar. Aos 6 minutos, Paulo Henrique cruzou e Léo se tacou na bola para abrir o placar. E que lindo, que lindo, que lindo! Serginho rolou para trás e Payet não aproveitou. Muito participativo. O camisa 10 tocou para Ryan, que ganhou da marcação e fez o segundo. E que lindo! O placar poderia ter sido mais elástico, mas Eric Marcos perdeu essa chance incrível e Payet parou em Dida mais uma vez. E seguramente nesse período e neste campeonato ele vai ser protagonista, como está sendo e como foi hoje no segundo tempo. No melhor lance do Madureira, Patrick ganhou na corrida, mas finalizou para fora. Fim de papo, 2-0 Vasco. Com a vitória, o Cruz Maltino assumiu a liderança do Campeonato Carioca. O próximo duelo será contra o Bangu, domingo, em Brasília. A gente tem que começar a pensar em coisas boas, porque foi muito difícil, cara. 2023 foi muito difícil. Eu falo por mim, mas agora é viver coisas novas, viver coisas boas aqui dentro, porque esse clube merece demais. Com respeito a los reforços, Quanto aos reforços, para mim a necessidade é do meio para frente. Um atacante a mais, algum meia a mais, porque há muitos compromissos para jogar. Há muitos compromissos e muitos partidos para jogar. Bom, tá aí o Vasco da Gama, que tá contratando, agora o Adson, que mal saiu do Corinthians, já tá retornando pro futebol brasileiro. Isso. O Ramon pediu reforços, viu? Mas tá certo. Tá certo, tá certo. Ele pode. Ah, tá bom. Eu entendi. Você entendeu, né? O Abel Ferreira não pode. Não, né? ele pode. Todos os treinadores podem e usam essa ferramenta quando acham necessário. É que todo mundo fala que ele não pede. Ele pede, como todo mundo pede, tá certo, tem que pedir, porque o Palmeiras também precisa, mas não é o assunto, mas o Vasco precisa mais, né? Precisa. E aí se falou no meio atacante, mais um atacante também, porque assim, o Vasco sofreu ano passado, gente. O Vasco mesmo contratando, e agora tem lá o Alexandre Matos, que é um cara agressivo no mercado, né? Já trouxe o João Vitor, ex-Corinthians, estava no Benfica. O Adson também ex-Corinthians, ele tá se movimentando, porque precisa de mais qualidade de elenco, já tem inclusive. O Lucas Piton lá, ex-Corinthians. É verdade, né? Então, assim, o Payet, poxa, é um jogador de outra turma, né? De outra prateleira, quando ele chega e tava acima do peso, aí deu uma dieta bacana. Me ensina aí, cara, 8 quilos, rapidão, assim, né? Não, a mobilidade dele já tá diferente. E o Paulinho também entrou muito bem. Muito bem, muito bem. O Léo zagueiro, um líder também, técnico, acabou até marcando o gol. O Vasco tem boas opções. O Ramon Dias é um bom treinador, mas o Vasco sofreu mais do que a gente imaginou no ano passado. Então, assim, precisa... Também porque o Ramon não teve o ano inteiro, né? Chegou mais na parte final. Mas, assim, precisa reforçar um pouco mais, porque não pode sofrer o que sofreu ano passado com tanto investimento. E a manutenção do treinador eu acho importante, porque mesmo com o Vasco lutando contra o rebaixamento até o final, a gente via na questão tática, a gente via que o Ramon fazia diferença. Sim. Mesmo com limitações. Então, o Campeonato Carioca tá na Band, dá para acompanhar, tá todo mundo feliz da vida, não é? Eu vou aproveitar para dividir a rede, seguir o assunto por aqui. Tem muito pra gente falar dos estaduais, Mercadão da Bola, e tem uma novidade amanhã aqui na Band que eu vou contar já. Gente, até porque eu não tenho esse domínio todo da língua estrangeira. Isso aí é a ideia do nosso editor, do Lucas Lavoyer, ele que cria essas... Como é que é o nome do Lucas? Eu acho que é Lavoyer.
Então, deve ser. Lavoyer, já fui corrigida. Lavoyer. Tá vendo como é que não tem isso tudo de francês? Não, então, mas logo, mesmo quando você falou Lavoyer, eu já sabia que vinha daí. Mas, enfim, em francês ou em português, a verdade é que o Payet foi um dos destaques do jogo de ontem, da vitória do Vasco. Entrou só no segundo tempo, porque o Ramon, num primeiro momento, optou ainda por poupar, né, os titulares. Tinha o time em campo, eles à disposição, mas primeiro nem levou todos, né, o Medel e o Piton, e Lucas Piton não foram. E num primeiro tempo ele não usou todos, o goleiro titular, mas não usou todos. E aí, depois de um primeiro tempo morno, né, sensacional. Morno, você foi gente boa, hein? Foi horroroso. Foi bem ruim. Aí ele resolveu... chute a gol. E 15 mil pessoas, hein, mais ou menos, em São Januário, por uma noite chuvosa. Era glacial no Rio de Janeiro. Era glacial tomando conta do Rio de Janeiro. Ou seja, é mais uma demonstração que a torcida do Vasco vai dar show de novo nessa temporada. E com um time que já vinha de um final de temporada, ainda que tenha lutado para não cair até a última partida, um final de temporada melhor do que o começo do Campeonato Brasileiro, com boas perspectivas e com agora um jogador especial em forma. 8 quilos mais Que é magro. o Payet. Então, tem tudo para ser melhor do que o ano passado. Deixou esse cartão de visitas na entrada. Ele e o Paulinho também, que entraram no meio do campo, ainda tivemos... Porque eles entram, deixam o Vasco mais leve, que é o que a gente vem debatendo aqui, né, Alfredo? Desse meio de campo pesado que tem iniciado a partida do Vasco, né? Ontem tinha o Zé Gabriel, o Deluc e o Praxedes um pouco mais responsável, né, por essa parte de construção de jogadas, mas jogadores muito afastados ali. Pouca criatividade, um meio campo muito, muito pesado mesmo. A gente tem que destacar também a forma de se defender do Madureira, mas mesmo assim o Vasco tinha a obrigação de conseguir ter visão para quebrar essa barreira da defesa do Madureira, desse posicionamento do Madureira. Isso só acontece, de fato, quando o meio-campo fica mais leve, e aí o Payet é o que a gente tem falado também com uma certa repetição. O cara se representou diferente, mais leve, isso que o Ramon, né, que a nossa câmera flagrou, ele falando, mostra lá toda essa categoria, foi o que a gente viu. Uma pena, eu dormi e não vi o jogo inteiro. Eu vi só a parte ruim do jogo. Fui recuperar o segundo tempo e falei, caramba, aí sim tinha um jogo pra gente assistir, né? Pra você ter uma ideia, o Vasco chutou uma bola no primeiro tempo. No segundo tempo, foram 10 finalizações, 5 no gol. Inclusive, teve assistência do Payet, teve chute do Payet. Então, é um jogo completamente diferente com a entrada desses dois jogadores. E foi bom pro Ramon também, né? A gente falou do Lucas Piton, lá na lateral esquerda, com o Julião, que é um desses meninos que está sendo aproveitado pelo Ramon, né? Tem o Ryan também, mas acho que mais pro Julião, lateral esquerda, porque vai precisar, né, Lofredo? Vai precisar de alguém ali como opção na lateral esquerda, porque só tem o Piton agora. Ainda tem um elenco sendo montado, mas é um elenco que já tem um lastro do ano passado, tá? Então, isso, continuidade de trabalho técnico, isso vai fazer com que o Vasco tenha uma temporada mais tranquila. Acho que o Campeonato Carioca é um campeonato que é acessível para os 4 grandes. Depois a gente vai ver exatamente o que esses times vão brigar para conseguir dentro dos grandes torneios, né? Então, quem for jogar Libertadores, no caso de Botafogo, Flamengo e Fluminense, Copa do Brasil, né? Enfim... para conseguir algo além. Mas o Vasco tem condição de... Porque o Campeonato Brasileiro eu não consigo ver também a disputa, o Vasco na disputa do título, mas de uma campanha melhor do que a temporada passada, que lhe permita ali uma estabilidade dentro da tabela. E a estabilidade dentro da tabela permite você a criar tua meta dentro da competição, e acho que isso vai acontecer. A gente não... A expectativa do torcedor do Vasco é não passar o ano com o Ramon tendo que jurar que não vai barrar. Vamos ver se ele cria um outro bordão e que seja mais positivo, né? Não é pensando no que não vai acontecer de ruim com esse time, né? A gente viu também o destaque do menino Ryan, e é muito bonitinho a gente ver a emoção assim, do jogador quando ele é da base, quando ele tem toda uma história com o clube. Já é o segundo gol dele, é o primeiro em São Januário. O primeiro em São Januário, que é diferente também, né? E sentir essa emoção.
é uma opção aí que o técnico tem, ainda que ele queira mais. Inclusive, a gente vai ouvir daqui a pouquinho ele falando sobre reforço. Vamos ouvir primeiro ele falando sobre o desempenho do Payet nessa partida de ontem. Aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Gigante da Colina.